Amor? Traição? Esses são ingredientes clássicos de obras de William Shakespeare. Creio que em Otelo, o objetivo dele era tentar mostrar o que somos capazes de fazer por amor e principalmente por nossa reputação. A ideia de que estamos sendo traídos e enganados nos fere de uma forma tão imensa que acabamos parando de ver com os olhos da razão. Era tarde quando Rodrigo e Iago acabavam de perceber o casamento secreto de Otelo e Desdémona. Rodrigo era apaixonado por Desdémona, e ao ver aquela cena ficou nervoso com Iago, pois ele sabia de seu amor e o levou para presenciar aquilo. Mas Iago logo o acalmou, dizendo que odiava Otelo. Iago era um oficial de Otelo, mas não se conformava com o fato de seu general haver promovido Cássio e não ele para ser seu tenente. Então Iago afirmou para Rodrigo que iria estragar a vida do casal. Naquela mesma tarde, Otelo recebeu um chamado para servir seu estado em batalha contra os otomanos em Chipre. Otelo era um grande general de Veneza, e quem lhe deu a notícia foi Iago, que naquele instante já aproveitou para perguntar se era verdade que Otelo havia se casado. Otelo, Desdémona, Cássio, Rodrigo e Iago com sua mulher Emília seguiram rumo a Chipre. Houve uma grande tempestade e o mar estava agitado naquela noite. Então os navios acabaram seguindo em caminhos diferentes. Desdémona, Cássio, Iago e Emília foram os primeiros a chegar. Então Iago avistou uma cena que definiu seu plano para separar o casal. Teria de convencer Otelo que Desdémona estava o traindo com Cássio. Naquele instante, Otelo chegou de batalha, com a notícia de que as guerras haviam acabado, pois os turcos haviam morrido em meio àquela forte tempestade. Após sua chegada, Otelo propôs que a noite fosse de festas, pela vitória em combate. Então, logo Iago encontrou uma maneira de embriagar Cássio e envolvê-lo em uma briga. Com toda aquela confusão, Otelo acabou despertando e foi olhar o que estava acontecendo. Chegando lá, viu Cássio bêbado, batendo em um homem, Rodrigo, quem Otelo ainda não havia conhecido. Perguntou a Iago o que havia acontecido, que de uma maneira totalmente dissimulada, respondeu que só havia visto Cássio bater em um homem. Nessa hora, Desdémona também acordou, então Otelo afirmou que naquele momento, Cássio deixara de ser seu tenente. Iago disse a Cássio que para conseguir seu posto de volta, deveria falar com a doce Desdémona, para pedir que ela intercedesse por ele, pois com seu nobre coração e com o amor de Otelo, ela convenceria seu marido a lhe devolver o cargo perdido. Cássio gostou da ideia e lhe disse que no outro dia iria pedir a Desdémona que intercedesse por ele. No outro dia, Cássio foi falar com Desdémona, e ela decidiu lhe ajudar, pois sabia do grande afeto que Otelo tinha por Cássio, do quanto Cássio era fiel por seu general e da grande amizade de ambos. Otelo e Iago caminhavam por ali perto, então Cássio deixou Desdémona, pois sabia que não era a melhor hora para se falar com ele. Desdémona cumprimentou Otelo e lhe perguntou sobre Cássio. Então Otelo adiou a conversa e seguiu caminhando com Iago. Iago não perdeu a oportunidade de começar a colocar seu plano em ação, perguntando a Otelo se confiava na honestidade de Cássio. Iago continuou questionando Cássio de todas as maneiras possíveis, até que Otelo realmente começou a desconfiar da traição de sua mulher. Então, a partir desse momento, Otelo só pensava nessa possível traição. Ele exigiu uma prova de Iago e chegou exatamente no ponto onde Iago queria chegar. Desdémona, então, foi novamente pedir a Otelo que aceitasse Cássio de volta. Isso fez com que a desconfiança de seu marido apenas aumentasse. Naquele momento, ela deixou seu lenço, o primeiro presente de Otelo que havia pertencido à sua mãe, cair. Então Emília o pegou, pois seu marido Iago já havia pedido milhares de vezes. Emília, na esperança de melhorar seu casamento, entregou o lenço ao marido. Pronto. O plano de Iago estava feito. Depois do feito, ao reencontrar Otelo, Iago contou que Cássio havia dito que dormiu com Desdémona. E depois daquilo, ainda lhe falou que viu Cássio usando o lenço dado por ela para fazer a barba.
Logo após perceber que seu lenço havia sumido, Desdémona foi questionada por Otelo sobre ele. Ele lhe disse que nunca deveria perder ou dar aquele lenço a ninguém. Vendo o estado alterado do marido, Desdémona preferiu mentir, dizendo que o lenço estava guardado, até Otelo decidir que quer ver, e isso gerar uma grande discussão. Otelo, totalmente alterado, segue em busca de Iago. Ele só queria uma prova e Iago já estava com tudo armado. Pediu que Otelo se escondesse para ouvir o que Cássio havia a dizer. Então perguntou a Cássio sobre Bianca, uma meretriz de Chipre que estava loucamente apaixonada por Cássio. Então ele respondeu a Iago com total tom de desprezo. Com a armação de Iago, Otelo acreditou que Cássio falava de Desdémona e decidiu que queria matar os dois, Cássio e Desdémona. Iago lhe disse que, se fosse de seu gosto, mataria Cássio e que Otelo haveria de se preocupar apenas com Desdémona. O plano estava feito. Então, naquela tarde, Iago convenceu Rodrigo que deveria matar Cássio, pois ele estava apaixonado por Desdémona e poderia dificultar o plano de Rodrigo ficar com sua amada após a separação de Otelo e Desdémona. Rodrigo e Iago esperaram Cássio. Quando chegou, Rodrigo o atacou, mas Cássio, pelos seus combates, era mais forte. Iago, após isso, a sangue frio mata Rodrigo, quem sempre acreditou em suas promessas e planos. Naquele mesmo instante, Otelo estava em seu quarto com sua esposa. Pediu que rezasse, pois aquela seria sua última chance de pedir perdão por sua traição. Desdémona, sem entender direito as intenções do marido, não teve sequer o direito de defesa contra as acusações. E naquele instante, a sangue frio, Otelo mata Desdémona, asfixiada na cama em que ela supostamente havia o traído. Emília entra no quarto para informar a morte de Rodrigo e se depara com sua senhora morta na cama. Então ela contesta Otelo e ele a responde que seu marido que havia lhe dito a respeito da traição. Emília começa a enxergar o que realmente havia acontecido. Então ela revela a tudo e a todos os presentes, inclusive que ela havia roubado o lenço. Nesse instante, Iago tenta fugir, mas logo é capturado. Otelo, ao se deparar com o que havia feito, se vê em luto eterno e não acha mais motivos a viver, com sua honra ferida e manchada. Deita-se ao lado da única mulher que amou e então, com o punhal que estava, comete o suicídio.